O garoto conta a história de Fenrir, um monstro de nível S capaz de destruir sozinho uma cidade grande. Certa vez, um vilarejo que vivia sendo atacado por essa fera usou todo o dinheiro que tinha para contratar o grupo desse garoto, o Presa de Dragão Flamejante. Naquele dia, o Fenrir surgiu de repente na calada da noite e jogou longe um garoto que observava a movimentação da equipe. O líder do Presa de Dragão ordena que Bandana entre em ação, então a mulher dispara seu cabo metálico ao redor do corpo da fera para aprisionar ela. No entanto, Fenrir puxa o fio com a boca e arremessa a garota na parede, causando um severo ferimento. A curandeira do grupo entra em ação rapidamente para restaurar a aliada. De volta à luta, Bandana imobiliza o lobo novamente e dá espaço pro líder acertar o animal com sua espada de fogo, deixando ele completamente em chamas e trazendo a vitória ao time. Segundo o garoto que nos conta a história, Bandana era Ranger veloz, enquanto Marlefis era sacerdotisa e Golnovo guerreiro flamejante. Depois de derrotar o Fenrir, os Presas de Dragão se tornaram heróis locais. O garoto que foi tirado da luta logo no começo, o que nos conta sobre essa batalha, acredita que sua história é um tanto quanto incomum, a de um homem sem poder em meio a vários heróis e que realiza tarefas bobas em uma jornada para salvar o mundo. Após a merecida vitória, a equipe faz uma refeição muito bem servida, porém, após morder um pedaço de carne, Golnovo acha uma porcaria e joga fora, achando que não tem comida que presta nesse vilarejo. O moleque mais novo chega correndo para limpar a sujeira que o chefe causou, então Golnovo manda Cor cozinhar alguma coisa decente para ele. Com um sorriso no rosto, o jovem garante que vai fazer isso, enquanto Bandana comenta que é bom eles aproveitarem, porque será a última vez que poderão comer o rango do Cor. O garoto não entende legal e pergunta que papo é esse, então Golnova responde sem hesitar que o cara é lerdo demais para perceber que tá sendo demitido, porque é tão frouxo que não é capaz de matar um filhote de slime com cãibra. Marlefis lembra que, segundo as leis desse mundo, os grupos precisam ter 4 integrantes, ou seja, se eles realmente quiserem se tornar mais fortes, precisam recrutar um mago de alto nível para elevar o patamar da equipe. Para não perder o trocadilho, Bandana ressalta que Cor pode até ser quem carrega as bagagens, mas que ele é a maior mala, ironicamente. Como uma última cartada, Cor literalmente implora pela misericórdia do líder para se manter na equipe. Então Golnova dá um chute na barriga do coitado e manda ele fechar o bico. Depois disso, Cor refletiu que na verdade sua história é comum até demais, a de um garoto sem poderes que viaja com heróis fortes até ser mandado embora e não ter mais para onde ir. No caso de Cor, após pegar uma carona numa carroça, ele chega até a cidade com algumas poucas moedas do seu salário no grupo de onde acabou de ser demitido. Então vai até a sede da Trabalho Ralo para arranjar um trampo. Entrando lá, ele toma um susto ao ser recebido por uma funcionária que dá as boas-vindas à filial Samela da estação de trabalho Ralo. Uma vez que o garoto está em busca de emprego, ela conta que ele precisa passar por uma entrevista e um teste de aptidão. Ao sentar em uma mesa para dar início ao processo, é perguntado o nome e idade do jovem, e ele informa que se chama Kurt Brockhans, de 15 anos. Respondendo às próximas perguntas, ele nasceu na Vila Hest, nas montanhas Tin, e trabalhou como um faz-tudo da equipe recém-promovida ao rank SS Presas de Dragão Flamejante. Contudo, apesar dele ter sido demitido, a funcionária acredita que só desse serviço constar no currículo já é um ótimo adianto para ele, o que faz Cor acreditar que Golnova e seus velhos companheiros são muito bondosos por terem proporcionado isso a ele. Em seguida, Kurt precisa passar pelo teste de aptidão, que é o talento concedido a ele por Deus, numa tentativa de encontrar seus talentos ocultos. As aptidões vão do rank G até o SSS, e são elas que diferenciam os garotos dos homens, porque ainda que o rank D não consiga cortar aço com determinada espada, um rank A pode ser capaz de fazer isso usando a mesma lâmina. Kurt tinha esperança de passar por uma grande virada na sua vida com esse teste, mas os resultados indicaram que ele não passava do rank G em todos os aspectos. Resumindo, o cara é um zero à esquerda e provavelmente ficará limitado a alguma escala 6x1 da vida, mas a mulher lembra que ainda não testou as capacidades de forja e alquimia dele porque o técnico não tá presente. Então, Kurt terá que esperar cerca de uma semana para ver se é bom nisso. O problema é que o rapaz não tem grana para ficar na cidade todo esse tempo, por isso a garota pensa em algum outro teste e pede para ele levantar um saco de areia que tava na sala. Logo ao tocar no saco, Kurt sente sua mana sendo drenada e até chega a erguer o objeto, mas o peso faz suas costas penderem para frente. De todo jeito, a aplicadora do teste diz que ele deve ser forte o bastante para tancar alguns trampos de pedreiro. Falando nisso, uma cidade fronteiriça no mar graveado de Taikone tá procurando gente para reparar as muralhas de lá, e Cor fica feliz por ter arranjado um serviço. Mais tarde, ao se dirigir ao chefe de obras com a carta de apresentação dada a ele, o homem dá uma olhada no chassi de grilo do camarada e não acredita que ele seja capaz de grande coisa, mas como tá sem pessoal é o que tem para hoje. Sendo assim, ele passa as instruções pro Cor fazer cimento e consertar a muralha. Cor ia perguntar se teria que imbuir mana no cimento para dar aquela fortalecida, mas é cortado pelo chefe, que vai voltar para checar a situação em 3 horas e espera que o trabalhador já tenha usado pelo menos metade de um barril até lá e que o pagamento depende do desempenho. Ao ver o patrão indo embora, Cor reflete que colocar mana é um procedimento tão comum que o cara nem deve ter se dado ao trabalho
de ter que explicar. Sendo sincero, ele fica surpreso por meio barril ser o bastante, mas seja como for, promete dar o seu máximo nesse trabalho. 3 horas depois, o chefe volta pra dar uma olhada e fica surpreso com o que o cara fez. Corey pede perdão já que acabou ficando sem cimento, mas tá longe de ser essa a questão. Na verdade, o camarada Kurt Rockhands consertou 1/3 do gigantesco muro oeste só nesse meio tempo. Sem acreditar, o adulto questiona como o garoto fez com as partes altas, já que não tem nenhum andaime ou escada por perto, e Corey explica que pegou o cimento e colocou na ponta de um pedaço de pau, dando o braço a torcer após menosprezar o magrelo. O cara pergunta por mais quanto tempo o jovem pretende trabalhar ali, e ele confessa que ficar por uma semana seria bom. Sendo assim, o homem libera o funcionário e entrega um saco com moedas pra ele, o máximo que ele tinha disponível consigo, mas depois ele passa o resto. Corey fica impressionado de ganhar tanta grana, já que estava acostumado com a esmola do seu antigo grupo. Isso faz ele ficar bem mais motivado. 3 dias depois, assim como o chefe, todo mundo que passava pelas muralhas norte e oeste podia ver e ficar incrédulo com o quão rápidas elas foram consertadas. Nesse dia, o contratante disse que Corey não precisava mais vir de amanhã em diante, porque o garoto simplesmente reparou a muralha inteira e deixou sem serviço pessoas que dependiam desse trabalho para se alimentar. Seja como for, servindo como consolo, o homem conta que o rendimento de Kurt é de um típico rank SS para esse tipo de trabalho. Portanto, dá o resto do pagamento pro garoto e recomenda que ele vá procurar outro emprego na capital. Curiosamente, apesar do excelente desempenho, Kurt volta pro ralo com uma sensação de fracasso, porque se sentiu chutado no fim das contas. No meio de outra conversa com a funcionária, ele acaba vendo uma bela garota arranjando confusão com o atendente. A entrevistadora de cor vai até lá para resolver a treta e fica sabendo que a cliente deseja contratar um minerador, mas insiste em pagar com base em bons resultados, sem pagamento antecipado por uma montanha, sem garantias. Já que é assim, a funcionária recomenda que a cliente recrute investidores para desenvolver a mina, mas ela argumenta que a montanha será confiscada se ela não pagar os impostos em uma semana. Entrando de gaiato no diálogo, Kurt se oferece para fazer esse serviço, porque sempre escavou nas minas da vila de onde veio, mas a contratante não parece satisfeita com o shape de formiga do operário, uma vez que preferia bem mais um anão parrudo com cara de mal. O problema é que, como informa a funcionária, a mulher teria que desembolsar 10 moedas de prata pelo anão, o que ela deixa bem claro que não está disposta a fazer, ou seja, o negócio é levar esse cara mesmo. Enfim, após a cliente sair insatisfeita com seu novo empregado, a funcionária da estação de trabalho comenta com a colega que Kurt é bonzinho demais. Aliás, com aquela aparência adorável, ele poderia facilmente trabalhar em algum alojamento de lazer, se é que você me entende. Escutando aquela baboseira, a amiga pede pra senhorita Kirschel tomar tenência e entrega na mão dela o cartão com o resto do pagamento que o garoto deveria receber por conta do reparo da muralha. A mulher dá uma olhada no valor de 200 moedas e perde as estribeiras com um valor tão grande, tanto que acaba perdendo o equilíbrio e caindo de costas, após tropeçar nos sacos de areia que Kurt tinha levantado. Na verdade, a colega comenta que isso não é areia, e sim sacos usados para medir a quantidade de mana que uma pessoa tem, e que ficam mais pesados quanto mais energia mágica a pessoa tem, embora geralmente não reajam a pessoas comuns. Na real, é preciso mana no nível de um mago da corte para ativar esses sacos. Escutando isso, Kirschel levanta o saco e até sente o peso, mas nem tanto. Na hora, ela lembra do Kurt tendo extrema dificuldade para levantar esse negócio, e passa a se perguntar quem é aquele cara. Falando no rapaz, ele é guiado para trabalhar em uma região mais afastada onde só tinha uma pequena barraca, onde ele e a patroa devem dormir juntos, segundo ela mesma. Kurt afirma que não pode dividir uma barraca com uma mulher tão bonita quanto a senhorita Yulisha. Essa frase deixa a mulher morta de constrangimento, achando que o garoto tá brincando com a cara dela, mas Kurt garante que nunca viu uma pessoa tão bonita quanto ela em toda a sua extensa vida de 15 anos. Yulisha não quer saber desse papo e manda o garoto parar de falar. Logo ela comenta que é aventureira desde os 10 anos, por isso não tem nem como ela ser bonita. Dito isso, ela joga na mão do empregado alguma comida feia embalada, e Kurt acha isso o máximo, afinal, fazia muito tempo que ninguém cozinhava nada pra ele. Aliás, ele pensa sozinho que Golnova e os outros nunca comiam com ele, ao contrário dessa nova patroa que parece ser gente fina. À noite, já deitado, o garoto não consegue pregar o olho e decide virar pra ver se a chefinha já apagou. Quando ele coloca os olhos na patroa, nota que a mesma tá vestida apenas com uma pequena roupa, obrigando o cara a tampar a própria boca pra que ninguém escutasse o gritinho abafado que ele deu. Feito isso, ele lamenta que o Lixa seja tão ingênua, afinal ele é um homem. Fingindo tá dormindo, a mulher pensa sozinha que usou justamente essa estratégia pra saber se Kurt era do tipo que atacaria ela, mas ele é bem bonzinho, além de bonito e divertido de provocar. No dia seguinte, ela descobre que seu empregado dormiu fora da barraca a noite toda, e nota que ele consertou o botão do casaco dela. Agradecida, Yulisha acha que talvez Kurt esteja no emprego errado, mas já que ele tá ali, ela anuncia que em breve os dois começarão o trabalho, porque ainda essa semana ela precisa ganhar 10 moedas de ouro. Para isso, ela planeja começar a cavar em algum lugar próximo.
próximo, mas Kurt ressalta que ela não vai achar minério nenhum se cavar aleatoriamente, e que seria melhor ele dar uma olhada para ver se acha alguma coisa. Como a patroa deu o braço a torcer, o minerador encontra um cristal que deve valer sozinho uns 3 de ouro. Algum tempo depois, Kurt examinou as rochas ao redor em tempo recorde, e extraiu uma grande quantidade de cristais. Impressionada, a chefa pergunta se agora o próximo passo é vender esses itens, mas ele explica que todos, fora o primeiro, são pequenos demais para valerem muito. Então o negócio é transformar eles em cristais mágicos, e Ulisha achava que havia menos de 10 artesãos mágicos no reino para fazer esse serviço, mas em questão de poucos segundos, seu novo funcionário realizou o processo com uma facilidade monstruosa, sendo que geralmente demora uma hora para concretizar isso. Antes da chegada da noite, Ulisha se despede do garoto para vender os cristais mágicos, e deve voltar amanhã de manhã, e Kurt decide ficar para fazer algumas coisas por ali. Quando vê o cara dando um tchau, a mulher se esforça para não derreter de amor pela fofura do sujeito. Logo quando chega na cidade para vender os itens, Ulisha é perguntada no balcão sobre os documentos para vender cristais do exterior, mas ela informa que esses foram produzidos internamente. Confuso, o soldado questiona de qual ateliê ela é, então ela mostra um cordão que prova que ela é uma aventureira que serve diretamente à família real. Com isso, ela consegue acesso a uma pedra de teletransporte para ir à capital. Como Ulisha é uma ex-aventureira que serve à realeza, esse pessoal não acreditaria nela mesmo que dissesse a verdade. Em seguida, Ulisha vai até uma amiga e pede para ela comprar um pouco dos cristais. A garota avalia que o brilho de uma das peças da amostra não parece tão forte, portanto não deve valer muito, talvez cerca de 10 pratas. E Ulisha já esperava alguma surpresa negativa por conta do pouco tempo que Kurt precisou para imbuir mana nos itens. Porém, de repente, a compradora avalia mais uma vez os cristais e decide que está disposta a pagar 10 moedas de ouro só por aquele cristal, porque ele tem 10 vezes mais mana do que o normal, e que o brilho não tá forte porque o cristal foi tratado para evitar que a mana vaze do interior. Logo, como Ulisha tinha 50 cristais, a compradora coloca no balcão um saco com 500 moedas de ouro sem pensar duas vezes, mas pede duas coisas para a amiga. Em primeiro lugar, ela não deve vender esses cristais mágicos em lugar nenhum que não seja essa loja, porque não seria do interesse do reino ter cristais tão fortes tendo circulação regular no mercado. Em segundo, ela pede que Ulisha conte quem fez o processo de imbuir mana nesses itens, mas a patroa do Kurt se recusa a passar informações do funcionário sem a permissão dele. Diante disso, com uma carteirada de leve, a dona da loja lembra que é uma maga da corte real com status de conde honorário, ou seja, isso é uma ordem. No entanto, Ulisha argumenta que não serve mais à família real e não tem que obedecer esse tipo de ordem. Então a amiga desiste e só pede para a mulher não deixar o responsável por isso sair do país, e pede para informar que está oferecendo a ele um cargo de diretor de um laboratório real de pesquisa de tecnologia mágica, com o título de barão honorário, ou até conde honorário. Depois disso, na saída da loja, Ulisha tenta entender como diabos ela acabou de conseguir 500 moedas de ouro, e como aquele moleque pode virar conde do nada. Como não consegue tirar isso da cabeça, ela volta até a estação de trabalho para perguntar a Kirchell sobre Kurt. Curiosamente, a atendente também queria saber algumas coisas sobre esse garoto. De início, ela tentou proteger a privacidade do cliente, mas quando Ulisha mostrou seu brasão, a garota revelou que Kurt era do preso de dragão flamejante, mas foi demitido e agora ganhou 200 moedas de ouro por consertar uma muralha sozinho no mar graveado de Taikone. Por falar em grana, a ex-aventureira pede para a funcionária do local depositar 499 moedas de ouro na conta do Kurt e ordena que ela não divulgue nenhuma informação sobre esse garoto. Passadas algumas horas, Ulisha volta pro local onde seu minerador está e descobre que ele construiu simplesmente uma casa de madeira no local em menos de um dia. Ela pergunta se ele acha isso normal e o garoto explica que geral faz isso na cidade natal dele. No momento seguinte, vemos o grupo preso de dragão flamejante em Amporos contra uma criatura gigantesca. Golnova pede para ser curada após sofrer ferimentos em batalha. Porém, Morlef simplesmente não consegue, bloqueando os ataques daquela árvore maligna. O líder pergunta se o novato não consegue usar magia de fogo, mas o garoto reclama que o próprio Golnova disse que era capaz disso. Escutando a discussão de fora, Bandana pensa sozinha que esse grupo já era. Na sequência, Kurt fica espantado ao descobrir que querem que ele seja diretor do Laboratório Real de Tecnologia Mágica, ou seja, vai ganhar tratamento de nobre. Sobre isso, Ulisha explica que a pessoa que ela pediu para avaliar os cristais mágicos atua como maga da corte real como hobby. Sendo assim, Kurt reconhece que é uma ótima oferta, mas acaba negando. Por dentro, ele reflete que não consegue se imaginar numa função que o coloque acima dos outros, fora que ele ainda se sente mal pelo preso de dragão flamejante. Por fora, ele argumenta para a amiga que sua função principal é trabalhar ali, e depois pergunta se a venda dos cristais foi o bastante para pagar os impostos. Ela responde que vendeu por um ótimo preço,
isso, mas que não foi ela que os criou. Na verdade, ela pegou um pouco de ouro como taxa de manuseio e depositou o restante na conta do Kurt. O garoto acha que não precisava disso, mas Yulisha insiste que sim, porque se aceitasse uma quantia tão alta se sentiria muito culpada. De toda forma, a mulher planeja continuar na mineração e quer contar com o rapaz para estar ao lado dela nisso, e Kurt se anima na mesma hora, ainda mais porque encontrou ontem o que parece ser um bom veio mineral. Ainda assim, a patroa fica preocupada com quantas horas ele descansou, e ele informa que dormiu 6 horas. Diante do espanto da chefe, já que ele construiu uma casa sozinho e dormiu muito pouco, Kurt fica pensando que ela tá irritada porque ele dormiu muito, já que dormia só 4 horas por dia no Presas de Dragão, portanto promete recompensar o fato de ter exagerado no sono. Depois da conversa, Kurt leva a mulher até a área que julga ser boa para mineração, e Yulisha confessa que não tá vendo nada demais, então ele explica que considerando a topografia da montanha, deve ter um depósito de minério ali embaixo, mas que Yulisha não deve cavar mais que 50 metros de profundidade. Ela achava que os dois iam cavar juntos, então o funcionário explica que pretende cavar ao redor da área onde encontrou aquele cristal grande ontem. Horas depois, a patroa encontra um topázio bem valioso e grita de felicidade ao avaliar que aquilo deve valer umas 3 moedas de ouro, ainda mais porque o Kurt deve transformar ele em um cristal mágico de graça se ela pedir, o que faria ela atingir a meta. Com isso em mente, ela sente uma fagulha de paixão pelo minerador, mas logo se cobra para afastar esse sentimento. Com um sorriso estampado no rosto, Yulisha vai atrás do Kurt Rockhans, imaginando que ele já fez um túnel de mineração inteira a essa altura. De fato, o garoto tinha simplesmente construído uma mina nesse meio tempo. Yulisha entra lá e percebe a claridade excessiva, então se pergunta se não precisa de lamparinas devido ao musgo luminoso. De toda forma, ela surta ao perceber que aquele túnel é gigante de uma forma surreal, e que era para ser impossível aquele garoto dar conta de abrir um negócio desse tamanho em tão pouco tempo. Nessa hora, o dito cujo acaba chegando e lamenta que tudo que extraiu foram pedras inúteis, além de pequenos fragmentos do minério que tá procurando. Yulisha dá uma olhada nas pedras inúteis, mas reconhece que elas parecem bem bonitas, na verdade. Kurt concorda, mas como dá pra pegar aos montes, certamente essas pedras de Mithril não têm muito valor. Ao escutar esse nome, a patroa fica incrédula. Afinal, Mithril não é só mais valiosa que o ouro, mas consegue ser mais cara até do que a platina. Curiosamente, Kurt conta que esse negócio é tão comum na aldeia de onde ele veio que o povo vive jogando fora. Assustada, Yulisha pergunta que minério é esse que ele estava procurando, e ele responde que é ouro e calco. A mulher lembra que esse é um minério lendário conhecido como metal dos deuses, e ela nem sabia que existia isso nessa montanha. Com uma amostra em mãos, Rockhans conta que é possível extrair essa coisa em qualquer lugar, mas só se você conseguir cavar muito no solo. Já sem saber o que pensar, a mulher indaga se esse cara conseguiu cavar tanto assim em 8 horas, e depois voltou à superfície, e ele responde que sim, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Mas não só abriu o buraco, como também fechou por ser perigoso demais deixar ele aberto. Dito isso, ela observa atentamente os arredores e nota que o funcionário atravessou a montanha inteira com seu túnel. Enfim, 2 dias depois, Kurt termina a mineração e volta para Samaela com Yulisha, e o túnel que ele abriu era capaz de conectar essa cidade com a cidade do Lord Tycoon. Por isso, Yulisha permitiu que membros da guilda de comerciantes usassem ele em troca do pagamento de uma taxa de manutenção, e a mulher vai poder cobrir os impostos com essa grana. Em algum momento, enquanto andava na rua, Kurt é abordado por Bandana, que conta pra ele que não faz mais parte do Presas de Dragão Flamejante depois de várias coisas acontecerem. Ela lembra que certo dia, Golnova comeu em um restaurante popular e saiu sem pagar a conta, por achar que a comida tava uma porcaria. Ao encontrar com Bandana na rua, ele queria saber se eles ainda tinham a carne defumada que o Kurt tinha feito, mas ela lembra que o líder da equipe comeu tudo. Escutando isso, o homem aponta a espada pra subordinada e manda ela trazer o moleque de volta, e que não tem problema machucar ele um pouco se ele se recusar a cozinhar. Na maior calma, Bandana garante que vai fazer o que puder, e usando sua velocidade, ele pega emprestado, sem pedir, o cristal de teletransporte do chefe. Ao sair do beco onde encontrou Golnova, ela vê os guardas procurando ele por conta da confusão no restaurante, e pensa que Marlefis teve sorte por ter sido chamada pela igreja. No fim, ela estava certa. O grupo acabou indo pro ralo, e Bandana decide visitar o líder só quando estiver afim. Ao se recordar disso, Bandana decide deixar toda essa história de lado e só dizer que foi mandada embora, porque não quer que seu alvo de vigia também se envolva nessa confusão. Ao escutar isso, Kurt lamenta não poder voltar pro Presas de Dragão agora. Afinal, ele admira muito Golnova e sente que deve muito a ele. Enfim, Bandana conta que tem uma conhecida de um ateliê que tá precisando de ajuda. Segundo ela, há apenas 15 ateliê Meister com permissão oficial no país, e uma dessas pessoas importantes está em apuros, e seria bom se Kurt pudesse dar uma mãozinha. Surpreso e feliz por ter sido considerado útil para alguém, o jovem aceita ajudar de forma entusiasmada. Então a mulher passa o endereço pro garoto, que sai correndo na direção do local. Já sozinha, Bandana pensa que ser aprendiz da grande sábia não é uma tarefa fácil. A caminho da sua missão, Kurt
lembra que os ateliês, conhecidos como ateliers, são instalações que produzem e vendem principalmente medicamentos, espadas mágicas, dispositivos mágicos e coisas nesse sentido. O chefe de um ateliê com permissão oficial é conhecido como Atelier Meister e recebe autorização para desenvolver esses locais, além de serem tratados como visconde em termos de posição. Sinceramente, o garoto não fazia ideia de que existia alguém assim na cidade. Logo ele chega no endereço descrito no papel entregue por Bandana e até acha que a casa parece bastante com a de alguém comum, mas numa placa estava escrito Atelier Ofélia. Ao bater na porta, ele é atendido por uma jovem garotinha, certamente muito nova para ser considerada uma mestra. Vendo a cara de espanto do humano, a garota acha que ele tá agindo assim por não estar acostumado a lidar com elfos. Então o garoto explica que não tem nada disso e questiona se ela é a mestra do ateliê. Ela responde que é apenas Michelle Lalacota, assistente da patroa. Kurt conta que veio ajudar por recomendação da senhorita Bandana. Então a assistente puxa o rapaz pra dentro de tão alegre por finalmente ter alguém pra dar uma mão. Chegando no local do problema, Kurt tampa o nariz de tão fedorento que tava aquilo. Na verdade, parece que precisavam de alguém pra limpar a cozinha. E Kurt abre um sorriso amargo ao perceber que jamais seria considerado útil pra ajudar diretamente no ateliê. Nisso, Michelle é chamada pela chefe, então deixa o garoto sozinho com aquela zona. Sem hesitar, ele bate no peito, veste um avental e limpa aquela bagunça toda em 30 minutos. Sem saber o que fazer em seguida, ele segue pelo caminho por onde Michelle tinha passado e vai atrás dela, até bater numa porta onde recebe permissão para entrar, mas lá dentro tinha uma garota com menos roupas do que o apropriado. Confusa, ela pergunta quem ele é, e Kurt se apresenta no susto, além de pedir perdão por ter entrado nessa situação. Sem ligar muito para isso, a moça avisa que Lady Ophelia foi para o porão. Nessa hora, Kurt repara na marca de uma maldição que tem na barriga da garota e pede para dar uma olhada de mais perto. Com a permissão dela, ele toca a marca e vê que ela não sente dor, provavelmente porque a maldição já consumiu tanta garota que ela nem sente mais. Pelo menos o estômago dela ainda funcionava, porque a de Takuja dá uma roncada de barriga sinistra. Sendo assim, Kurt se propõe a preparar uma comida bem leve para ela. Ao chegar na cozinha, ele se dá conta que estava tocando no corpo de uma mulher e fica com vergonha. E a distração faz ele tropeçar num banco no meio do caminho e cair de cara no chão. Enquanto isso, Yulisha estava numa reunião com sua amiga da corte, querendo saber qual seria o valor. A garota de cabelo roxo oferece 50 mil de ouro pelo mithril e o oricalco, o que deixa a empresária suando de tanto dinheiro que foi mencionado. Aliás, ela questiona o que Mimiko acha que vai acontecer se descobrirem que Kurt Rockhans existe, e Mimiko responde na lata que o garoto seria facilmente raptado, ou até morto. Sinceramente, ela nem sabe como um cara tão monstruoso conseguiu se manter anônimo por tanto tempo. E Yulisha comenta que ele foi demitido do Presas de Dragão Flamejante. Isso faz Mimiko lembrar que o líder desse grupo está sendo procurado pelas autoridades. Ela quer saber o que a colega planeja fazer com o garoto a partir de agora. E Yulisha espera poder colocar ele na posição de Atelier Meister, porque limitar suas ações seria melhor do que ele se destacar por aí. Além disso, ela própria queria ser contratada como guarda, mas não faz ideia de como fazer com que ele aceite isso, porque o garoto não tem a menor noção da real capacidade que possui. E por falar no rapaz, Kurt estava de boa preparando o rango, até que nota a chegada de Michelle junto a uma mulher alta, e as duas ficam impressionadas com a limpeza da cozinha. Ele pergunta se ela é a Lady Ophelia, o que ela confirma. O garoto pede desculpas por estar usando a cozinha sem permissão para fazer esse mingau, e explica que tinha uma garota no quarto dos fundos que estava com fome. Surpresa por ele ter conhecido a garota, a mestra deixa claro que o garoto não deve falar dela para ninguém, e Kurt promete ficar de boca fechada. Assim, Ophelia paga uma quantia generosa ao rapaz pelo serviço de hoje, e pede para ele voltar amanhã no mesmo horário. Quando Kurt se vai, a mestra lamenta ter permitido que aquela garota tenha tido contato com estranhos, porque ela precisa fazer de tudo para que a maldição não piore. Em seguida, Ophelia vai até o quarto da tal garota com a refeição, e pede para ela não abrir as cortinas da forma como estava fazendo naquele exato momento, uma vez que alguém poderia ver ela. Notando que a roupa da jovem tá muito folgada, a mestra se ajoelha para descobrir como poderia ajustar aquele pijama, até que ouve a barriga da garota roncar loucamente e solta uma risada. Depois, ela levanta para verificar se a comida dela tá com veneno, mas a jovem acha que não é preciso, porque se foi aquele garoto que fez, sua intuição diz que ele tem um bom coração e não faria nenhum mal. Além disso, ela já tá um caco por conta da maldição, e não seria necessário nenhum veneno para acabar com ela a essa altura. Por falar nisso, por não saber quem jogou essa maldição nela, a garota confessa que passou a vida suspeitando de todo mundo, mas hoje, pelo menos, ela gostaria de confiar em alguém até o fim. Dito isso, ela sente o cheiro bom do mingau e imagina que o cozinheiro tenha colocado ervas. Na primeira colherada, ela se apaixona pelo sabor e sente seu coração ficar bem quentinho. Vendo que tá tudo bem, Ophelia fica aliviada e se dirige até a porta, até que a garotinha começa a se sentir sufocada e cai no chão. Imaginando que a comida estava mesmo envenenada, Ophelia começa a se culpar por ter sido descuidada, enquanto sente um ódio profundo por Kurt Rockhans. A
mestra corre para pegar um antídoto, mas Lisse se levanta e afirma ter sido curada por algum motivo. De fato, a marca da maldição tinha desaparecido completamente, o que deixa Ofélia extremamente confusa. Sem demorar, um homem numa túnica preta lamenta ao seu chefe porque a maldição foi quebrada e promete reformular ela. No entanto, o superior conta que eles não vão mais esperar por isso e já decidiram recorrer a outros meios. Afinal de contas, Lady Licelotte precisa morrer de qualquer jeito. Em meio a isso, Ofélia visita Mimico diante da situação grave e nota a presença de Yulisha, a ex-aventureira da família real. Lady Licelotte retira seu capuz. Então, Yulisha e Mimico se ajoelham imediatamente diante da presença ilustre da terceira princesa. Mimico achava que ela estava doente, mas Ofélia explica que a princesa foi amaldiçoada por alguém que queria tirar sua vida, porque Lisse é a única filha nascida entre sua majestade real e a princesa Françoise, a mulher com quem ele se casou ao leste do Império Gurumaku, ou seja, a existência de Licelotte é um símbolo de paz entre essas duas nações. Yulisha deduz a partir disso que tem alguém querendo destruir essa relação pacífica, e Ofélia acrescenta que com o fim da guerra da nação deles contra a nação ao norte, com certeza há pessoas que gostariam de provocar outro conflito. Mimico dá um abraço de alegria por ver que a princesa tá bem, e Lisse espera contar com a ajuda da amiga para descobrir quem lançou a maldição nela. Sobre isso, Mimico garante que sua lealdade está com a princesa e sua falecida alteza, Françoise. Dito isso, ela se sente surpresa por Lisse ter quebrado uma maldição tão potente, e a monarca conta com alegria que foi tudo graças a um homem chamado Kurt, o que deixa Mimico e Yulisha de cabelo em pé. Diante da revelação inesperada, foi preciso explicar às duas que a princesa comeu um mingau feito pelo Kurt, e isso quebrou a poderosa maldição que ela sofria, sobre o culpado que planejou tirar a vida de Lady Licelotte, considerando que seja um usuário de maldições com conexões e capaz de adulterar as proteções contra maldições no Palácio Real. Mimico tem 3 suspeitos: Sanovar Skatz, primeiro general das forças expedicionárias reais, Tristan Meinoff, bispo da igreja Polan, e Isadora Arcamana, terceira rainha da sua majestade real. Ofélia acredita que Tristan poderia ter usado seus seguidores para mexer nas proteções que existem no quarto da Licelotte, e a própria Lisse completa que sua madrasta, Isadora, é capaz de circular livremente pelo Palácio Real, ou seja, poderia muito bem ter mexido nelas. Por outro lado, ela quer saber como Sanova seria capaz de fazer o mesmo. Então Yulisha explica que esse general tem conexões com a Guilda dos Ladrões, que obviamente tem seus meios para entrar em lugares que não deveriam, além de ter influência bastante para molhar a mão até de pessoas dentro do Palácio Real. Uma vez que é tão difícil determinar um culpado nesse momento, Ofélia propõe que elas preparem uma armadilha para pegar esse rato. Por exemplo, Lisse fez 15 anos há pouco tempo e se tornou adulta, e a tradição manda que ela deixe o palácio para treinar por 1 ano. Então a ideia é criar um ateliê que não existe, administrado por um meister de mentira, onde Lisse vai treinar. Com certeza, o culpado vai começar a coletar informações sobre o suposto mestre desse local. Mimico deduz que se fosse alguém que realmente existisse, os ladrões coletariam informações em pouco tempo, mas já que ele não existe de verdade, não há o que ser coletado, e essa isca vai confundir o culpado e dar tempo para elas investigarem mais a fundo a situação. No entanto, Ofélia diz que é preciso preparar alguma conquista para essa pessoa que será o falso atelier meister, mas Yulisha tem a coisa certa para isso, um cristal mágico. Ofélia pega o item e fica assustada com a qualidade daquilo, então a dona da mina conta que foi o Kurt quem fez isso, o que deixa a mestre e a princesa de boca aberta novamente. Mais tarde, Kurt chega até a porta do ateliê da Ofélia e vê um aviso de que o lugar está temporariamente fechado por conta de algum imprevisto não citado. Nisso, Michelle acaba chegando, então o garoto aproveita para questionar o que houve. Ela explica que depois que Kurt saiu ontem, a mestra dela saiu de repente para algum lugar, e a garota sente muito que não há como o rapaz ajudar no ateliê agora. Por conta disso, o coitado sai de cabeça baixa e achando que deu outra mancada que fez a dona do lugar chutar ele. De todo jeito, seu estômago ronca e determina que é hora de comer, então o sujeito vai até um restaurante para matar a fome com um sorriso estampado no rosto. Lá tinha um grupo de guerreiros discutindo em uma das mesas. A mulher do trio questionava o que eles iam fazer, porque precisam entregar alguma coisa até hoje. Um homem responde que não sabe, porque o médico disse que tal pessoa precisa ficar de repouso por 1 semana, mas sem o carregador deles, eles terão que recusar esse pedido. O problema é que eles não têm como pagar a taxa de cancelamento, portanto a garota acha melhor que esses mesmos carreguem suas coisas. Porém, o companheiro lembra que eles ficarão muito vulneráveis a ataques se estiverem cheios de carga. Kurt ouve a discussão e acha que poderia servir como carregador para esse povo, portanto se aproxima da equipe e pede na cara dura para servir de mula, porque ainda que seja inútil em combate, possui um talento incrível para carregar coisas nas costas. A garota
garota despreza o fato de um moleque como aquele achar que pode dar conta do recado, mas o colega dá um cascudo na cabeça dela e lembra que ela tem a mesma idade desse cara. Esse homem pede desculpas pelo comportamento da irmã, mas admite que esse serviço não é pra qualquer um, visto que eles estão se preparando para caçar golems de ferro que pesam mais de 200 quilos, e será preciso alguém com habilidades especiais para carregar os itens necessários. O único membro do trio que não havia se pronunciado até o momento contribui com a seguinte afirmação: isso mesmo. De toda forma, Kurt garante que 200 quilos para ele não é nada, então propõe um desafio. Se conseguir levantar os dois homens do time, essa será a prova de que ele é o cara certo pro trabalho. Sem esperar a permissão de nenhum deles, Kurt levanta um dos sujeitos no ombro como se ele fosse uma estatueta de 10 polegadas e deixa o restante do pessoal de cabelo em pé. Depois ele levanta o loirão junto, que com a armadura tem mais de 150 quilos. Imediatamente a clientela do restaurante aplaude o espetáculo. Feito isso, não poderia ser diferente. Kirk Rockham mostrou que é capaz de estar nesse trampo. Então a equipe parte para a missão. O camarada de armadura conta que seu nome é Kans, um guerreiro pesado. Apesar de empunhar uma espada, ela é praticamente um enfeite, porque seus próprios punhos falam mais alto do que qualquer lâmina. O outro homem se apresenta como Danzo, o samurai que lidera esse grupo. Kurt pergunta o que é um samurai, e Danzo explica que é uma variante oriental do espadachim. Por último, a garota se apresenta como Sina, uma patrulheira. Kans estende a mão para o novo companheiro e informa que a equipe se chama Sakura. Ele explica que eles têm outro carregador chamado Bibi Onoki, mas que vai demorar uma semana para se recuperar de uma gripe. Em resposta, Kurt se curva e agradece por terem contratado alguém comum como ele, e a reação do povo foi abrir uma gargalhada, confundindo um carregador. Kans dá um cascudo de leve no moleque e diz que conta com ele, e o garoto só pensa que deve se esforçar para não vacilar com esses caras tão legais. Mais tarde, eles chegam até uma caverna onde seria a missão, mas Kurt pisa no slime no meio do caminho e fica com o pé preso na gosma. Sina diz que é só o cara esmagar o núcleo do bicho, mas o carregador é tão incompetente na luta que conseguiu o feito de furar a própria coxa ao invés do slime. Sem paciência, a patrulheira dá um jeito na situação e reconhece que o colega avisou que era ruim de briga, mas isso aí que ele fez foi um papelão sem igual. Ainda assim, Kans e Danzo garantem que não há com o que se preocupar, porque quem tem que lutar ali são eles. Kurt fica assustado porque seus companheiros não ficaram bravos por ele ter fracassado, já que isso era rotina no seu antigo grupo. Enfim, o quarteto entra na caverna e a patrulheira prepara um musgo luminoso para espalhar e iluminar o caminho com um espetáculo visual. Kurt mostra alguma coisa que viu no caminho e a garota explica com nojo que isso é cocô de goblin e pelo cheirinho parece fresca ainda, ou seja, esses monstros não tão longe. Kans pede calma porque certamente eles podem lidar com um ou dois goblins sem dificuldades, mas se for o caso de ser uma horda, eles sempre podem correr como o vento. Mas ao fundo da caverna, a dungeon parece se tornar uma ruína conforme a equipe avança. Kurt nota alguma coisa estranha na parede, mas é interrompido pela chegada de um goblin. No mesmo instante, Sina joga uma faca no peito dele, e Danzo finaliza com sua katana. O problema é que a voz de vários monstros iguais podia ser ouvida à distância, o que certamente indica que se trata de uma colônia inteira nesse local. Para piorar, eles estão vindo logo da entrada, o que quer dizer uma coisa: não será possível fugir. O grupo Sakura precisa lutar. Sina sabe que eles não têm a menor chance, mas Kurt volta a mexer na parede onde suspeitou de algo e acaba encontrando uma passagem secreta. Entretanto, ao ouvirem a sugestão de todos entrarem após o Kurt, apenas Sina entra e fecha a passagem. Do outro lado da porta, Kans conta que é impossível escapar de tantos goblins enquanto se procura uma saída. Portanto, os dois devem ir na frente. Kurt responde que quer ficar e lutar, mas Sina grita com os olhos marejando que o cara não consegue nem derrotar um slime e tá com essa postura que só vai atrapalhar Kans e Danzo. Escutando as duras palavras, o carregador reflete que a garota queria muito estar lutando ao lado dos camaradas. Do outro lado, Kans pergunta se Danzo se arrependeu da decisão, e ele garante que não e devolve a pergunta. Kans responde que morrer pra proteger a irmãzinha é a maior honra que o irmão mais velho pode ter. O samurai conclui que uma morte que não traz vergonha é o orgulho de um guerreiro, e o amigo concorda que não existe arrependimento em lutar para que seus companheiros sobrevivam. Kurt consegue ouvir aquela conversa e fica espantado por ter sido aceito como um deles tão rápido, embora lamente que não possa fazer nada para ajudar. De todo jeito, Sina garante que Danzo e seu irmão vão sobreviver, então ilumina a passagem secreta para seguir seu caminho. Mas isso traz uma terrível consequência. Ao fundo daquela passagem tinha golems dragões de ferro. Enquanto isso, Yulish e Licelote chegam até a pousada em que Kurt está hospedado, e Yulish pede que a garota esconda do garoto que ela é a princesa. Ela concorda e ressalta que seria melhor ser chamada de Lice para evitar formalidades. Então a mais velha aproveita e pede para ser chamada de Yuli. Animada para rever o garoto que tanto a encantou, a princesa invade o quarto dele na maior empolgação, mas seu sorriso vai embora à medida que ela nota que o mesmo não tá em casa. Por algum motivo, Bandana estava do lado de fora da porta e revela que o garoto tá numa caverna no nordeste com o grupo Sakura. Yuli corre para ver quem era, mas Bandana tinha sumido. Ela acredita que isso pode ser uma armadilha, mas se Kurt realmente estiver nessa caverna, foi terminado recentemente um treinamento de combate naquela região, então há riscos de muitos goblins sobreviventes
inteligentes terem fugido para lá. Por essa razão, Yulisha decide ir em busca do companheiro, enquanto Lisa deve ficar na cidade. Porém, a princesa insiste em ir junto, afinal, não é inteligente se afastar da pessoa que você tá protegendo, além de que ela aprendeu a usar magia como membro da família real e sabe se virar, já que assim a protetora aceita, mas pede que a protegida não saia do seu lado em momento algum. Algum tempo depois, as duas chegam ao local em que supostamente estaria Kurt Hawkhans. O musgo luminoso fresco nas paredes indicava que realmente alguém tinha passado por lá recentemente, e Lisa ainda encontra as pegadas do Kurt, embora Yuli não faça ideia de como essa garota sabe que as pegadas são dele. Mais à frente, Lisa sente dificuldades de identificar os vestígios quando chega a parte da ruína, então ativa sua habilidade Sentidos Aflorados para assistir com mais eficácia qualquer traço da passagem do garoto. Nisso, ela sente o perfume do alvo e corre em certa direção, e mais uma vez Yulisha tenta entender como ela se lembra do cheiro daquele cidadão. Ao correr na direção do cheiro, a princesa ouve sons de uma luta ao fundo, então Yuli manda ele ficar ali e desembainha sua espada, ao passo que Lise concede um aprimoramento físico para a aliada antes que ela partisse. No olho do furacão, Kans e Danzo fazem o que podem diante de uma enxurrada de goblins enfurecidos, até que uma terceira combatente surge para mudar o rumo dessa batalha. Dentro da passagem secreta, Sina parece não acreditar no azar que eles tiveram de dar de cara com essa criatura, e ela começa a se arrepender de ter aceitado essa missão, porque agora todos os seus amigos estão em perigo. Sentindo culpa, ela pede perdão à corte por ter arrastado ele até ali, afinal não há como eles se livrarem de uma ameaça desse nível, uma vez que esses golems dragões servem para proteger as passagens. Eles serão atacados assim que tentarem atravessar. Por sua vez, Kurt consola a garota e se levanta para cuidar dos golems. Diante do pavor da coitada, que não entende o que diabos deu na cabeça desse maluco, Hawkhans se aproxima dos golems, desvia do golpe de um deles e solta a cauda do mesmo como se tivesse desparafusado ela. Em seguida, ele faz o mesmo com a cabeça do monstro, desmontando ele parte por parte ao fincar sua adaga em aberturas específicas daquela couraça. Assim que ele faz isso com todos os inimigos, Sina adoraria saber o que tá acontecendo nesse lugar, então Kurt explica que tá acostumado a minerar golems de ferro. Em seguida, Yulisha alcança os dois membros que entraram na passagem secreta, então a patrulheira conta, com o terror em seus olhos, que aquele garoto desmontou cada golem como se estivesse brincando de Lego, e ainda chamou isso de mineração. Vendo que a parceira voltou, Kurt pede pra ela ajudar Kans e Danzo, mas ela informa que os dois estão vivos. Nisso, ela pensa sozinha que ouviu lendas sobre um homem com aptidão nível G em combate que, por acaso, tinha uma aptidão nível S em colheita. Pelo que dizem, esse homem usou uma foice para derrotar um dragão espiento, e Yuli associa o caso do Kurt a essa lenda. Por último, Liselot chega em seguida e seus olhos brilham diante do talento inigualável do mestre Hawkhans. Após a equipe inteira se reagrupar, Kans lamenta não ter descoberto sobre a possível infestação de goblins que teria ocorrido no Nordeste. Seja como for, ele e Danzo agradecem humildemente pela ajuda de Lady Yulisha. Por sua vez, Yuli conta a Kurt que será criado um novo ateliê em breve, e que ela vai trabalhar lá como aventureira-chefe direta, e que ele deveria trabalhar lá também. Kurt argumenta que já tá trabalhando com o Sakura, mas Kans ressalta que o garoto não pode perder essa oportunidade de jeito nenhum. E por falar nisso, Yuli conta que precisa de mão de obra pro ateliê, então convida os aventureiros para se juntarem ao projeto. Na mesma hora, os dois homens do Sakura celebram, mas Sina continua triste no seu canto, já que ele vai pro ateliê e Yulisha pede pra Kurt fazer um teste de aptidão quando eles voltarem. Resolvida essa missão, todos retornam à cidade, e Kurt vai até a estação de trabalho Halo, onde é recebido por Mimiko, que se apresenta como maga da corte real e encarregada de realizar o teste de aptidão do rapaz. Aliás, ela comenta que já viu o cristal mágico dele, mas que precisava ver o autor dessa obra pessoalmente. À noite, o grupo Sakura comemora o sucesso da missão e o convite pro ateliê, com a presença da ilustre Liselot, embora Sina continue cabisbaixa por algum motivo. Voltando a Mimiko, ela informa a Yulisha que Hawkhans tem as seguintes aptidões: classificação B para limpeza, culinária e mineração, e rank C pro resto. Yuli pergunta quais foram os resultados reais, e a maga responde que essa estação de trabalho só é capaz de medir talentos entre os ranks G e SS, ou seja, qualquer coisa além da capacidade de medição é rank SSS, e esse é o caso desse garoto. Além disso, até o poder mágico latente dele era muito maior que o da maga da corte, e Yuli já tinha suas suspeitas, mas essa é a prova de que ele é o cara certo para seu ateliê Meister secreto. Mimiko salienta que foi sorte ela ter feito esse teste, porque se fosse outra pessoa, certamente essa informação poderia vazar. Dito isso, Kirschel aparece em choque ao ver os resultados do Hawkhans em cima da mesa. Mimiko e Yuli fingem que acabaram de descobrir isso também, e que seria muito perigoso se alguém de fora soubesse, então a funcionária tampa os ouvidos e grita que não ouviu nada.
Algum tempo depois, Kurt estava impressionado com a velocidade do vagão onde estava viajando, e Ulysses explica que a carruagem foi providenciada usando a autoridade especial de Atelier Meister. Ulysses completa que afinal, não há nenhuma pedra de teletransporte na cidade fronteiriça onde eles estão indo. Quanto a essa cidade, ela lembra que era uma base militar na fronteira da Terra dos Demônios, e embora o novo vice-rei ainda não tenha sido nomeado, é uma cidade muito importante que recebe auxílio da Aliança. Danzo acrescenta com orgulho que eles serão os aventureiros pessoais para um ateliê recém-construído em uma cidade tão relevante. Dito isso, Kans pergunta o que eles farão com a Bibi Nock, e o samurai pede para deixarem um assunto com ele. Mudando de assunto, ele quer saber como é esse ateliê Meister, e ao ver Ulisha suando para explicar, Sina conclui que esse povo não contratou seu grupo por suas habilidades, e sim para manter eles em silêncio, mas se for preciso, ela fará de tudo para proteger seu irmão e Danzo. Horas depois, a carruagem chega na muralha que Kurt ajudou a reconstruir há dias atrás, e isso deixa ele cabisbaixo. Lee se pergunta o motivo e ele explica que trabalhou no reparo do muro, mas foi demitido depois de 3 dias. Curiosamente, parece que não progrediram muito depois que o garoto saiu da obra, e Ulisha supõe que talvez eles estejam consertando de uma maneira diferente. Sem demorar, a mulher leva os companheiros até um terreno que servirá como base para o ateliê. O pessoal contesta que isso mais parece um terreno vazio, então ela explica que eles vão esperar na pousada até tudo ficar pronto. Dito isso, ela questiona se Kurt consegue construir o ateliê por conta própria, e essa pergunta deixa o grupo Sakura de boca aberta. Kurt explica que consegue dar um jeito se for uma cabana com toras, mas construir um ateliê em um dia só parece maluquice. Kans, Danzo e Sina concordam que isso é a coisa mais louca que eles já ouviram, então Kurt completa que precisaria de mais 2 dias para concluir a obra, o que volta a deixar os Sakuras de queixo caído. Yuli explica que o rapaz pode levar o tempo que quiser e que terá os materiais necessários para o serviço, já que assim Kurt faz uma lista com tudo o que precisa e entrega na mão da mulher, com itens como ametista, safira e penas de grifo. Após reparar que Sina parece desconfiada com alguma coisa, Yuli chama todos para irem à pousada para não atrapalhar o pedreiro, e lembra que Kurt deve voltar para a hospedaria sempre que precisar comer e descansar. Uma vez lá, Yulisha pede que todos se sentem para que ela possa dizer algo importante. Sina pergunta se ela vai falar sobre o que aconteceu na caverna. Afinal, aqueles golems dragão de ferro foram derrotados por Kurt sozinho. Ele disse que estava acostumado a minerar golems de ferro e destruir aqueles monstros só com uma adaga. Pensando nisso, Sina exige que Yuli diga quem é aquele cara e quem é Alice de verdade. Primeiro de tudo, Yuli se apresenta como uma aventureira que costumava servir a família real. Em seguida, a outra garota diz ser Licelote Muros, ao exibir o brasão em sua adaga. Ela mostra que é a terceira princesa desse reino, mas que está ocultando sua identidade por certos motivos no momento. Sendo assim, Sina pergunta se Kurt também é da realeza e Yuli explica que não, tampouco ele faz parte da nobreza. Na verdade, nem ela faz ideia de quem realmente é aquele garoto. O que se sabe é que suas aptidões de combate são todas rank G, enquanto as que não têm a ver com luta são todas rank SSS, como transporte e mineração, por exemplo. Porém, nem o próprio Kurt sabe disso, e elas fizeram questão de esconder isso, fazendo ele pensar que é um rank C ou B, a melhor das hipóteses. A grande questão é que Kurt Hawkins será o novo ateliê Meister daqui, mas isso também precisa ficar em segredo. Sina se revolta e indaga porque estão enganando o garoto desse jeito, e Ulisha explica que mesmo que elas contassem a verdade a Kurt, com certeza ele nem acreditaria. Mas o mais importante é que não tem como saber se alguém planejaria explorar as habilidades de Kurt se elas tornassem essa informação pública. Dito isso, Sina bate na mesa e explica que quem tá explorando o moleque são elas mesmas. Então Kans dá um abraço na irmã para fazer ela se acalmar um pouco. Danzo dá o aval para Yulisha continuar a história. Então Licelote explica que Kurt Hawkins quebrou a maldição lançada sobre ela com um mingau caseiro. Yuli completa que tem alguém atrás da princesa, por isso elas escolheram essa cidade fronteiriça para a construção do ateliê, podendo assim identificar o inimigo por trás dessa perseguição. Ainda assim, Sina reclama que Kurt não sabe de nada disso, e Lice conta que esse garoto não fazia ideia de quem ela era, mas assim que soube que Lice estava com essa maldição, salvou ela sem pedir nada em troca. Segundo Yuli, o rapaz é puro e sempre coloca os outros em primeiro lugar, o que faz dele um cara que elas querem proteger, e é por isso que elas pedem que o grupo Sakura mantenha esse segredo e una forças para manter Kurt a salvo. Ao escutarem aquela história tão complicada, os Sakura abaixam a cabeça num tom reflexivo e demoram alguns segundos até responderem. O primeiro a se pronunciar é Danzo, alegando que o dever de um cavaleiro é obedecer à realeza. No entanto, como aventureiros, eles não têm essa obrigação. Ainda assim, eles também são companheiros que se arriscam a morrer junto com Hawkins, então eles são camaradas. Kans concorda plenamente e acrescenta que eles não precisam de motivos para ajudar os amigos. Por último, Sina se mostra indecisa. Afinal, eles conhecem essas mulheres há muito pouco tempo para jurarem suas espadas a elas desse jeito. Então Yulisha argumenta que ela mesma só conhece aquele garoto há apenas 6 dias. Ainda sem estar convencida, a patrulheira pede um momento para pensar e se retira. Caminhando sozinha na rua, a garota tenta entender o que está
tá acontecendo, porque para ela Kurt deveria saber a verdade. Logo ela volta até o terreno do ateliê e vê a obra num estágio bem mais avançado do que seria humanamente possível. Assustada, ela questiona se foi o cara que fez isso tudo sem ajuda, e ele explica que é capaz de fazer isso, afinal é Rank B em mineração. Sabendo que nenhum Rank B seria capaz de fazer isso, Sina deixa isso pra lá e comenta que o rapaz é realmente incrível, o que ele não entende, uma vez que na sua cidade natal era comum construir umas dezenas de casas todos os dias, por isso ele meio que ainda se sente lento na real. Sina pergunta se o garoto não fica chateado por ter o trabalho todo empurrado pra ele dessa forma, então ele explica que não se sente dessa forma, na verdade ele tá feliz por poder trabalhar e se sentir útil a alguém, tendo em vista que era chamado todo dia de inútil pelos seus ex-companheiros até ser expulso da equipe. Escutando isso, Sina lembra de Yulisha dizendo que Kurt era um garoto puro, então ela começa a entender melhor o lado dele nisso tudo. Com isso, a aventureira afirma categoricamente que ela e Kurt são oficialmente amigos a partir de agora. Enquanto isso, Danzo tá sentado em um banco de praça, até que uma carruagem para Samaela parte à sua frente. Sentada atrás dele e trabalhando como informante, Bandana alega ter descoberto a maioria dos detalhes. Bibinock é conhecido também como Mil Faces e aceita missões de vilões, antes de se infiltrar em um grupo de aventureiros. Basicamente, ele é um canalha que já arruinou vários grupos, mas parece que aceitou essa última missão justamente para acabar com o Sakura, porque parece que um grupo rival tá ressentido por os Sakuras terem pego um trabalho deles. Então Bibinock foi enviado por conta disso, e os detalhes da situação tá no papel que Bandana entregou pro samurai. À noite, em uma taverna da cidade de Samaela, um homem importunava uma garçonete de maneira humilhante, e após se frustrar por não ter conseguido nada com ela, resmunga sozinho que não estava contando com a sobrevivência dos patifes do Sakura, e ainda ouviu dizer que eles foram empregados em um ateliê que possui ligação com a terceira princesa, ou seja, se esmagar aqueles ratos vai lucrar pra caramba. Sentado atrás dele, Danzo comenta que parece um plano bem lucrativo, e o homem solta uma gargalhada vaidosa enquanto concorda, porque o que não falta é cliente disposto a manchar as conquistas da princesinha. Ao terminar a frase, o sujeito finalmente percebe que estava conversando com ninguém menos que Danzo, que pergunta se Bibinock não tá bebendo um pouco demais para comemorar sua recuperação. Diante da situação, Bibinock parte em disparada para fora da taverna, indignado que o samurai descobriu seu plano. De repente, ele tropeça em um cabo que foi armado de propósito no caminho, até que aparece o aventureiro com sua katana, reconhecendo que o ex-companheiro sempre foi astuto, então era impossível ele não saber de uma colônia de goblins. Bibinock jura que não sabia de nada e apela pro fato dos dois terem sido companheiros de equipe para ser poupado. Porém, Danzo empunha sua espada e a aponta no pescoço do homem, que fica imóvel. Ele deixa claro que o antigo carregador do Sakura não deve chegar perto daqueles que são considerados de fato os verdadeiros amigos do samurai, caso contrário será cortado ao meio sem cerimônia. Espiando a conversa, Bandana reflete que preferia que Danzo tivesse finalizado esse alvo que pode se tornar uma ameaça de novo no futuro. De repente, dois homens encapuzados surgem e levam Bibinock embora. Bandana nota que parecem ser membros da Phantom, unidade de inteligência da Mimiko, terceira maga da corte real. Nessa hora ela recebe uma carta atrás de um corvo falando sobre Marlefes. Bandana se sente mal por eles, mas como seu mestre deixou claro que ela deve ignorar aquela mulher, ela decide partir para a cidade natal de Kurt Hawkins. Na cena seguinte, em algum lugar misterioso e obscuro ao fundo de um túnel, Marlefes, a sacerdotisa do preso de dragão flamejante, repousava sobre um enorme círculo mágico, aparentemente sem forças para se levantar. Dias depois, Kanz e Danzo contemplam uma paisagem maravilhosa e se indagam se aquilo seria realidade ou fantasia. Afinal de contas, há 3 dias atrás aquilo não passava de um terreno baldio, e agora parece um portal para outro mundo. Ali perto, Sina repara que tem uma árvore papamomo no jardim, então eles deveriam ter frutas deliciosas só na próxima primavera, mas por algum motivo o pé já tá dando fruta agora. Por sua vez, Lise corre pelo quintal e anuncia que será um ninho de amor entre ela e Mestre Kurt. Logo ao ver que seus amigos entraram no ateliê, Kurt lamenta que não teve tempo para preparar uma recepção adequada, mas Yuli jura que o que eles viram já foi o bastante para tornar a chegada bem agradável. De toda forma, ela gostaria de dar uma olhada no interior da estrutura, então o pedreiro mostra primeiramente a entrada, depois os 2 andares no subsolo. Fora isso, mostra que toda a água da mansão é criada ali dentro. Perplexa, Yulisha pergunta o que diabos é esse dispositivo parecido com um tanque d'água, e o garoto conta que transformou as safiras que pediu em cristais mágicos e usou para criar um motor gerador de água. Ele também fez cristais mágicos de quartzo e usou eles para iluminação. Poder mágico é armazenado na ametista e deve permanecer aceso por 1 ano direto, ainda que você deixe a energia ligada o tempo inteiro. Em seguida, o rapaz mostra os quartos onde o pessoal vai dormir. Os travesseiros e colchas são feitos com as penas de grifo que ele solicitou, e Lise comemora ao sentir o cheiro do Mestre Kurt em uma delas, ainda que Yuli tente explicar que o cheiro é dos grifos. Em seguida, Kurt mostra o quarto do ateliê Meister e aproveita para perguntar quando ele vai chegar.
e Yulisa inventa que o mestre está bastante ocupado e sua vinda foi adiada, então questiona onde está o quarto do pedreiro. Ele responde que, como é responsável por tarefas banais, pensou em dormir na pequena área de descanso ao lado da cozinha. Vendo que o moleque parece disposto até a dormir em um chiqueiro por se achar um inútil, todos tentam convencer ele a dormir nesse quarto que ele construiu pro ateliê Meister, até o verdadeiro dono chegar. 2 horas depois, o grupo consegue finalmente convencer o moleque a ficar ali por enquanto. Feito isso, Yulisa pergunta se ele é capaz de colocar uma barreira contra maldições ao redor dessa mansão. Porém, como o rapaz confessa que isso é um pouco difícil, a mulher usa os talismãs anti-maldição que a Mimiko deu. Agora, pro quarto da Licelotte, que é o mais importante, ela pensa em alguma proteção especial. Do nada, Alice sai do seu quarto às pressas e dá um susto na coitada, achando que era o Kurt que tava ali, convidando ele para ir até sua cama. Irritada, Yuli perguntou onde essa garota aprendeu essas coisas, então Alice pergunta de volta se a amiga tá com ciúmes por acaso. Perdendo completamente a compostura, a empresária finge que não está, embora esteja na cara. De toda forma, ela lembra que Kurt é puro e inocente, então Alice deve chegar no sujeito com calma. Por falar no cara, o talentoso Hawkins prepara uma refeição pra galera na cozinha, até que Alice surge com uma roupa provocante de garçonete para ajudar com o que for preciso. Yuli se mete no meio para questionar qual parte de chegar com calma a princesa não entendeu, além de estar usando essa roupa indecente. Sobre isso, Kurt confessa que também achou meio estranho, mas foi a própria Alice que disse que essa vestimenta era comum em sua casa. Ainda por cima, Sina abre a porta da cozinha após sentir o cheiro de pão recém-assado, até que vê Licelotte com aquele modelito peculiar e fecha a cara. Kurt confirma que tem pão assando no forno e que vai ter todas as manhãs nessa casa. Aliás, quando o garoto pergunta se as mulheres preferem café ou chá, os olhos de Yulisa brilham e ela conclui que esse homem é a dona de casa perfeita, portanto deseja ele intensamente como sua esposa agora mesmo. Na hora de comer, Kanzi é o primeiro a elogiar a comida com a maior empolgação. Sina faz uma carinha de quem curtiu e Danzo conta que pode sentir o alimento em todo o seu corpo. E Yulisa indaga cadê o Kurt. Alice explica que ele saiu para fazer faxina carregando um pano, porque segundo ele, alguém rabiscou todas as partes da mansão. Sabendo que provavelmente Alice estava falando da proteção contra maldições, Yulisa corre até Kurt na maior pressa, embora Mimiko tenha dito que é impossível tirar os talismãs após colocados. No entanto, assim que ela chega até o quarto da Alice, o garoto estava limpando a última marca na porta dela. Quando ele pergunta se ela sabe quem fez essa palhaçada no corredor, a mulher se ajoelha de tristeza e explica que com certeza isso foi obra do Rabisky, o rabiscador tão falado nos rumores. Com certeza ele viu Alice e deixou esses rabiscos na esperança de chamar a atenção dela. Acreditando nesse papo, Kurt comenta que existe maluco pra tudo, mas que seria bom avisar Alice sobre isso. Diante disso, Yuli reflete que conseguiu não revelar que tem assassinos atrás da Alice, mas agora ela tá sem talismãs, e como vai levar alguns dias até Mimiko chegar, Yuli precisa dar seu jeito de proteger a princesa até lá. No momento seguinte, vemos que Marlevis foi expulsa da igreja por alguma autoridade religiosa, porque além do príncipe de dragão flamejante ter demonstrado muitos fracassos e violência para com os outros, o líder do grupo se tornou um homem procurado. Marlevis argumentou ao bispo Tristan que a culpa não era dela, porque de fato já usou uma magia de relâmpago dentro de um restaurante na capital real, mas foi uma punição por terem servido ao grupo dela uma comida pior do que a lavagem de porco. Seja como for, o bispo não quer mais saber de desculpas, porque a má reputação que a mulher conquistou se tornará uma mancha na igreja Polan se ela continuar lá dentro. Marlevis lamenta sozinha porque considera que sempre fez mais por essa instituição do que qualquer pessoa, se juntando a aventureiros comuns e realizando milagres para os outros. Entretanto, Tristan deixa claro que reconhece a capacidade da irmã com a magia, e por conta disso, se ela topar fazer um trabalhinho para eles prometem anular os pecados dela e fazer ela se tornar sacerdotisa. Diante da reação impressionada da moça, o homem mostra a ela o vinho do inimigo do Império Polan, o Império Gurumaku, e quer que ela tome um pouco. Ansiosa por perdão, Marlevis bebe um gole da bebida e permite que o superior peça o que quiser. Sendo assim, Tristan aproveita para ordenar que ela faça parte do plano de execução da terceira princesa Licelotte. Na mesma hora, a marca de uma maldição nasce na barriga da mulher, que cai de joelhos. Com isso, Tristan finalmente conta que o vinho que ela bebeu foi envenenado com uma maldição, o que fará com que o corpo de Marlevis não aceite nada além de água. Em um mês, ela deve morrer de fome. Agora, caso passe por esse teste, ela será libertada do sofrimento e se tornará uma sacerdotisa. Dito isso, apesar do absurdo que era a situação, Marlevis ofereceu sua vida ao bispo, e foi essa maldição que a colocou nessa situação tão horrível, chegando a estar diante de um Lorde Demônio no auge do sofrimento. Voltando ao momento atual, durante o café da manhã, Yuri reflete que não houve nenhuma mudança no corpo da Alice depois que o Kurt apagou as proteções, e que talvez os inimigos ainda não tenham descoberto a localização da princesa, a menos que haja outro motivo para eles não terem conseguido fazer nada até agora, como o cozimento de Kurt ter anulado as maldições sem que elas soubessem.
fazem. De qualquer forma, a Mímico já chegou à cidade e espalhou suas teias. Se o inimigo tentar alguma coisa, elas ficaram sabendo na mesma hora. Ao pensar sobre isso, Yulisha come um pedaço de um bolo e fica maravilhada com o sabor. Aliás, Lizzie comenta com Kurt que a textura desse doce parece diferente do normal, e ele conta que hoje tentou fazer o bolo usando farinha de arroz. Lizzie fica animada com as receitas do garoto quando ele usa arroz, tipo o mingau que ele fez, e caso seja amaldiçoada de novo, ela vai querer outra porção daquele prato. Kurt fica feliz pelo elogio, mas esclarece que a garota não precisa mais se preocupar em ser amaldiçoada. Espantada, Yuli questiona como isso seria possível, uma vez que o próprio garoto tinha dito que seria difícil criar uma barreira contra maldições. De fato, Kurt conta que não consegue criar essas barreiras, mas existe um truque na sua manga. Na cena seguinte, vamos até outra figura religiosa que afirma que eles não podem se dar o luxo de fracassar. Uma figura tenebrosa à sua frente concorda e promete que vai amaldiçoar a terceira princesa até a morte. E assim que ele faz uma exibição do seu poder, a teia de Mímico é ativada e alerta Ofélia. Nisso, Kurt nos conta que toda a mansão em que eles vivem serve como uma barreira que reflete maldições, por isso não pode criar outra barreira dentro dela, mas ele ajustou isso um pouco. Logo, o capanga da igreja, Polan, aparece com um brilho intenso no seu interior, após sua maldição ter desaparecido. Kurt explica que em vez da maldição atacar a pessoa, o conjurador simplesmente brilha, porque se colocasse a configuração para contra-ataque, o rapaz se sentiria mal pela pessoa que fosse amaldiçoada por acidente. Imediatamente, Yuli decide contar isso para Mímico e os demais, então avisa que precisa dar uma saída. Logo, Kurt convida Alice para fazer compras juntos na cidade, já que a garota não saiu do ateliê desde que eles chegaram. Afinal, por mais que estejam numa cidade fortaleza, o mercado local possui vegetais bem frescos. Apesar disso, Alice recusa o convite, mesmo que não consiga explicar direito o motivo. Enquanto isso, do alto do muro da cidade, um homem alerta ao general Outrage que a névoa tá ficando mais espessa. Outrage confessa ao Generic que tem um mau pressentimento sobre isso, mas o subordinado não entende, já que a muralha foi consertada e é difícil eles serem atacados por monstros. Aliás, ele não acredita até agora que o general em pessoa se encarregou dessa obra de reparo. O superior responde que não teve escolha, porque considerando a importância da cidade, tinham receio de espiões inimigos entrarem sem serem notados. Voltando a Ofélia, Mímico encontra um homem que tentou amaldiçoar Lizzie, e ele estava morto. Provavelmente os responsáveis acharam que seriam descobertos pela luz, então deram um jeito nesse cara. E Yulisha questiona sobre esse brilho intenso até após o falecimento da pessoa, e Ofélia explica que Kurt Hawkins criou um refletor de maldições poderoso a esse ponto, e que se ele resolvesse cooperar totalmente com elas, poderia resolver esse problema em um piscar de olhos. Por outro lado, Yulisha não quer meter o moleque em uma treta maior ainda, então Mímico anuncia que investigará ela mesma o restante mais tarde. Depois, ela pede para Yuri se certificar que Lady Licelotte não saia do ateliê, sendo que a maga deixará Phantom para proteger o local. De repente, as mulheres ouvem o badalo de um sino tocar bem forte. Do alto da muralha, o general é alertado sobre um ataque de monstros, então aciona a equipe mágica para iluminar a frente do castelo. Feito isso, era possível enxergar um exército de esqueletos se aproximando dos muros, todos armados com espadas. Ao mesmo tempo, Mímico recebe o alerta de uma informante que a cidade está sendo invadida por mulheres de esqueletos. O general Outrage convoca o primeiro pelotão para defender o território ao seu lado até o fim, e ordena que Generic termine a evacuação do povo, mas o subordinado pede para lutar também, porque os esqueletos só conseguem seguir reto, ou seja, se a defesa concentrar soldados por ali, poderão exterminar os invasores. Ainda assim, a Outrage questiona o que eles fariam se houvesse outro tipo de inimigo lá embaixo, e manda mais uma vez o subordinado evacuar os cidadãos. Contudo, antes mesmo que Generic pudesse partir, algo surreal acabou de acontecer. Os esqueletos que marchavam cegamente para frente, ao invés de pararem na muralha, começaram a atravessar a barreira magicamente. Nesse meio tempo, Mímico recebe outra mensagem de um informante. Pelo que parece, a horda de esqueletos está sendo absorvida para a muralha oeste. Ao escutar isso, Yuli se lembra de quando Kirschell disse que Kurt consertou sozinho as paredes norte e oeste. Generic pergunta o que diabos aconteceu com esse muro, e Outrage tenta entender se foi aquele moleque que mexeu na muralha de alguma forma. Voltando a Marlefes, o demônio pede para que ela não morra por enquanto. Impaciente, ele conta que a primeira onda fracassou, mas que para a segunda e terceira, ele vai usar o poder mágico da mulher para convocar os monstros. Marlefes tenta entender como é possível um bispo da igreja ter formado um pacto com um demônio superior para matar uma princesa. O demônio começa a conjurar os esqueletos usando a mana da mulher, e conta que essas ruínas de Lapta já foram usadas para invocar demônios, mas que também é uma área perfeita para a produção de monstros. Parece que Marlefes não tinha tanta energia mágica quanto aquele bispo disse que ela tinha, mas se sua alma for usada como combustível, deverá ser o bastante para compensar a diferença. Nessa hora, Marlefes finalmente percebe que não está participando de nenhum teste. Na verdade, ela foi simplesmente enganada
enganada pela igreja. Pela manhã, Yulish avisa Kurt que a cidade foi cercada por todos os lados, e eles não conseguem pedir reforços porque os monstros voadores impedem que isso aconteça. Lizzie se mostra preocupada com o grupo Sakura, já que eles ainda não voltaram da caça de trolls, e Yuli reflete que, de acordo com as informações que recebeu da Phantom, os monstros estão vindo das ruínas de Lapita, a oeste. Os cavaleiros estão montando uma estratégia, mas precisam ter cautela por conta da quantidade de inimigos presente. Lizzie ouviu dizer que houve um ataque de esqueletos na noite passada, então a Yuli confirma, mas conta que no instante em que eles tocaram a muralha, era como se estivessem sendo purificados, assustando até os defensores do muro. Também surpreso, Kurt lembra que ser purificado ao tocar nas paredes é algo comum na sua aldeia. Vendo que foi esse cara que aprontou essa, Yuli teme que os esqueletos ataquem algum muro que não possui o efeito purificador, então bola uma ideia para impedir que isso aconteça. Logo ela conta que vai sair para fazer uma limpeza nas ruínas a oeste, mas pede que os dois não saiam dali de jeito nenhum. Kurt fica empolgado para ajudar a limpar também, mas a guerreira conta que é perigoso com tantas criaturas fora da muralha, e o garoto entende numa boa, já que é um energúmeno em combate. Enfim, Yulish acessa um depósito onde uma caixinha continha várias pedras brilhantes. Na muralha, os defensores encontram dificuldades para atacar os inimigos ao leste e ao sul. Um esquadrão é colocado à disposição do general, que avalia que os esqueletos são mais lentos de dia, ou seja, a hora de agir é agora. Yulish chega ao lado de Ophelia e Mimiko, e Alraid se mostra surpreso por ver Yuli após tanto tempo. Ele ouviu dizer que ela se juntou ao ateliê recém-inaugurado na cidade, e pergunta quem são as outras duas. A guerreira apresenta a maga da corte real e a atelier Meister, então revela que a terceira princesa também está na cidade. Sendo assim, o general sabe que precisa desviar soldados para proteger a aristocrata, mas Mímico diz que o Auradinho não precisa se preocupar, porque o esquadrão de inteligência dela tá tomando conta da sua alteza real, e Yulish conta que tem um plano onde o general e seus homens serviriam de isca para chamar a atenção dos monstros. Durante esse tempo, ela iria pessoalmente às ruínas do oeste para destruir a fonte dos inimigos, na posse de uma arma secreta que mudará a sorte do jogo. Alraid vê as mulheres mostrarem um cristal mágico que ele enxerga como comum, mas Ophelia garante que pode levar esse item a um novo patamar. Sendo assim, o general aceita o plano, mas com uma condição: ele deseja se juntar ao ataque à ruína. Todos ficam pasmos ao verem o general se colocando em perigo por conta própria, e ele conta que seu vice-general Generic poderá liderar o esquadrão de isca para afastar os invasores, enquanto ele e Yulish atacarão o acampamento principal do oponente. Generic avisa que isso será perigoso demais, porém Alraid argumenta que servir de isca é tão perigoso quanto, e ele não vê ninguém melhor que Generic para liderar uma missão tão complicada. Enfim, o superior pede a ajuda de Ophelia e Mimiko para proteger a cidade e anuncia o início da operação. Ainda que veja que Generic está insatisfeito, Alraid deixa claro que não vai mudar de decisão, resmungando que o superior é sempre assim. O vice prepara uma dose de bebida para os dois, afinal é tradição entre eles compartilharem uma xícara e depois quebrarem o utensílio como uma forma de despedida. Mas dessa vez o homem joga a bebida fora e garante que isso não será um adeus, e sim até logo, porque eles dois vão sobreviver e voltar para colocar nestas xícaras o conhaque que o general adora. No ateliê, Kurt suspira enquanto varre o quintal. Depois ele entra na mansão e pondera que o velho da sua cidade natal sempre disse que colocar seu coração em ferro batido dá a você a chance de refletir sobre si mesmo. Pensando nisso, o garoto conclui que a lâmina do Sr. Danzo tinha um fio incrível, e enquanto trabalha o material na forja, se questiona se poderia fazer uma versão menor daquela arma para ajudar na guerra. Na verdade, Hoghans se sente perdido com tudo que tem vivido, porque depois de ser demitido, foi aceito por outro grupo, mas se mostrou inútil em combate mais uma vez, e agora seus amigos estão em perigo de novo. Por falar nisso, a próxima onda de esqueletos alcança o portão da cidade. Ao lado do general Alraid, Yulish pega o cristal mágico e pede que todos cubram os olhos quando ela lançar esse item. Dito isso, a mulher arremessa a pedra na testa de um monstro, então uma explosão de luz toma conta do exterior da muralha e simplesmente faz desaparecer cada criatura que ameaçava realizar a invasão. Alraid fica perplexo com a arma secreta do ateliê, enquanto Mimiko ressalta em cima do muro que esse cristal mágico é capaz de purificar demônios e mortos-vivos em um instante. Com os inimigos destruídos, o portão é aberto, e Generic convoca seu batalhão para dar início ao plano, enquanto Alraid e Yulish partem para as ruínas. À medida que avança na forja de uma espada curta, as dúvidas surgem na mente de Kurt Hoghans, e ele questiona seu talento. Ainda que tenha ouvido que seu nível de ferraria é rank B, essa arma parece um trabalho nível D. Lady Licelotte abre a porta e avisa que o arroz está pronto, então pergunta se foi o garoto quem produziu essa espada. Ele confirma, mas confessa que se perdeu nos pensamentos e acabou imbuindo mana. Quando a garota pede para segurar a lâmina, Kurt explica que se você segurar ela desembainhada sobre a cabeça, ela ativará um feitiço. Como Lizzie gostou muito do equipamento, o ferreiro
humildade presente a ela, o que gera um sorriso no rosto da garota. Apesar disso, Kurt interpreta que ela tá se forçando a sorrir desse jeito, e ele se questiona se poderá continuar fingindo que não percebe os verdadeiros sentimentos de Licelotte. De qualquer forma, o garoto toma coragem e pergunta se existe alguém querendo matar a princesa, e ela abaixa a cabeça ao lamentar que Kurt tenha descoberto. Na mesma hora, Hawkhans confirma suas suspeitas. Lady Licelotte estava com medo. Ele se confessa que se sente culpada por Kurt e Yuri estarem enfrentando tantos problemas. Por mais que o garoto insista que isso não é verdade, a princesa não consegue deixar de pensar que o Lisha tá nesse momento arriscando a própria vida para chegar às ruínas do oeste. Kurt indaga se é lá que tá a pessoa que quer matar Lice, e ela acredita que sim. O garoto lembra que o Lisha ia fazer uma limpeza por lá, e isso faz recordar de uma coisa que aconteceu quando ele ainda fazia parte do seu antigo grupo. Certo dia, Kurt tentava convencer o ex-líder a não escrever na ruína, mas o cara estava decidido a deixar a seguinte mensagem: o grande Golnova teve aqui. No fim, Marlefis deu um choque no sujeito para ele parar com a palhaçada. Pensando nisso, Hawkhans conclui que ruínas são perfeitas para quem gosta de rabiscar coisas, e quem está por trás disso deve ser o rabiscador Rabiski, ou seja, e o Lisha saiu para derrotar Rabiski. Pensando nisso, o coitado lamenta não ser capaz de lutar para ajudar alguém precioso para ele. Ao ouvir que é preciosa pro garoto que ela gosta, Licelotte quase tem um ataque do coração, então Kurt acrescenta que Yuri e seus companheiros de Sakura também são muito preciosos, o que dá uma esfriada na empolgação da garota. Tirando isso de lado, os dois estão frustrados por não poderem lutar, e como não aguenta mais esse sentimento de impotência, Kurt propõe que eles partam para a ruína do oeste. Lice lembra que tem monstros cercando a cidade por 8 direções, então Kurt responde que eles podem achar uma nona. Por falar na ruína, Yulish e Albraid são cercados por uma horda de esqueletos, e a mulher tem a sensação de que algo ruim está prestes a acontecer. Sendo assim, Lice ajeita o chapéu na cabeça como se tivesse indo dar uma volta no parque. Ela lembra do que Kurt disse sobre a lâmina que deu a ela, que a arma tinha um feitiço se você a segurar desembainhada acima da cabeça. Lice faz exatamente o que foi dito, mas nada acontece. Em seguida, alguém chega ao seu quarto e surpreende a garota. Voltando à batalha, Yulish e Albraid estão quase chegando às ruínas, mas uma quantidade enorme de inimigos ainda cerca os dois. Yuri pondera que pelo menos a maioria deles foi afastado pelo pelotão de isca do Generic, mas uma vez que ela já viu uma luz forte várias vezes no horizonte, presume que eles devem ficar sem cristais mágicos, assim como ela e Albraid também estão ficando. No meio disso, o general leva um golpe aparentemente grave, e Yulish se apressa para ajudar, mas é atacada por um bando de criaturas aladas que chegam ao campo de batalha para piorar ainda mais a situação. Nessa hora, finalmente o Sakura chega. Kanzi inicia a intervenção com um ataque que destrói boa parte dos monstros voadores. Albraid pergunta quem são os homens que vieram, e Danzo explica que são aventureiros empregados pelo ateliê. Por último, Sina alerta que os monstros estão vindo da construção logo à frente deles, e como a parte de cima está destruída, eles certamente estão vindo dos fundos ou do subsolo. Diante disso, Yulish manda os aliados fecharem os olhos e lança um cristal mágico no chão para acabar com os adversários. Após isso, os companheiros de Sakura se rendem à tecnologia mágica desse pessoal que continua surpreendendo a cada momento. Sina prometeu nunca mais ficar em choque com essas coisas, mas definitivamente não dá. Por falar em coelhos na cartola, Yulish passa uma sopa comum com ervas medicinais pro general Albraid. O cara fica bravo porque uma sopinha dessa não é capaz de curar seu ferimento, mas todo mundo em volta manda o cara baixar a bola porque tá todo mundo no mesmo barco por ali. Nisso, vários zumbis saem de dentro da construção, então Kanzi e Danzo tomam a frente e avançam na direção deles. Sina parte pra luta logo atrás, então Yuri e Albraid acompanham os aliados por último. Os dois entram na construção e tentam entender de onde estão vindo essas coisas, ao passo que enfrentam os oponentes que surgem pelo caminho. Em algum lugar nas profundezas daquela ruína, Marlefis conclui que vai morrer se esse demônio continuar drenando sua energia desse jeito. O demônio vê, através de uma projeção mágica, que o pelotão do Generic está em ação dentro do seu território, e Marlefis nota que eles estão usando cristais mágicos. Quando a entidade vê Yuri e Albraid, reconhece que esses caras sabem o que estão fazendo, mas isso é bom para afastar seu tédio um pouco. Aliás, ele mesmo vai receber os convidados. A dupla de humanos avança pelos corredores daquela construção misteriosa, até que mais criaturas surgem do subsolo e os dois descobrem a origem delas. Sem demorar, eles lançam um cristal mágico no chão para exterminar os monstros e prosseguem um caminho até uma escada que dá para debaixo do primeiro andar. Porém, o Lorde Demônio surge na mesma hora. Albraid pergunta se essa é a coisa que tá invocando os monstros, e Yulish confirma que é esse chefe quem eles precisam derrotar. Confiante em si, a mulher avança na direção do inimigo principal com a espada em mãos. Chegando perto dele, ela lança um cristal mágico a uma distância para maximizar os efeitos, mas a verdade é que nada acontece com o monstro. Inclusive, ele tira sarro do poder tremendo que a humana demonstrou, que até seria perigoso se ele não tivesse uma vida infinita. Albraid ataca em seguida e aplica um golpe poderoso de espada no demônio, mas ele nem aumenta
menos desvia, porque imediatamente seu corpo se regenera completamente do grave ferimento. O Lorde Demônio solta uma risada maléfica ao ver a cara de pânico dos humanos. Ao mesmo tempo, Marlefis continua sendo drenada incessantemente para dar origem aos minions da entidade maligna, e ela começa a ter dificuldades sérias para respirar, indicando que seu fim tá próximo. Tudo que ela pensa é em apagar esse círculo mágico que tá deitada, porque isso acabaria com sua exploração, mas a exaustão é tanta que ela mal consegue se mover. O Lorde Demônio conta que assistiu à luta dos humanos até esse momento e admite que eles foram bem, mas ao mostrar a situação do pelotão do Generic pela projeção mágica, a Raid sabe que as coisas não estão indo bem por lá. O demônio brinca que todos estão heroicamente desesperados para proteger a cidade e a princesa, e o General Raid afirma que eles são a ordem dos Cavaleiros da Fronteira e jamais se curvarão diante de um demônio. Sendo assim, o inimigo acha que não conjurou monstros o suficiente para convencer os humanos do contrário, então trata de fazer isso imediatamente, com unidades ainda mais poderosas. Por exemplo, se a ordem convocar reforços para essa batalha, os guiantes do Lorde Demônio certamente vão destruir o portão menos defendido, junto dos 3 membros do Sakura que estão na entrada da ruína. A Raid e o Lisha perdem as estribeiras diante da ameaça e atacam em conjunto, arrancando a cabeça e perfurando o peito do rival. Dando sua risada peculiar de sempre, o demônio simplesmente pega sua cabeça rolante do chão e coloca de volta no corpo. Então promete aniquilar todos os cavaleiros e depois arrastar a princesa para fora da cidade, fazendo questão de fazer esses dois verem a garota sendo despedaçada diante dos seus olhos. E o Lisha fica visivelmente chocada com essa possibilidade, mas a Raid pede para ela manter o foco, porque derrotar essa coisa é o atalho para resolver todo o conflito. E Yuri sabe bem disso, embora não faça ideia de como fazer. Afinal, eles cortaram e atravessaram o coração da besta, mas nada disso surtiu efeito, e nem os cristais da Kurt foram capazes de sequer atingir ela. O Lorde Demônio morre de rir do olhar apavorado da mulher e incentiva ela a desistir e cair completamente no desespero. No andar abaixo, Marlefis já parece ter jogado a toalha, porque ela começa a afirmar para si que tá tudo acabado, já que não é capaz de apagar o círculo mágico, além da sua fome estar no limite. Ao menos, se ela pudesse comer a comida do Kurt, as coisas poderiam dar uma aliviada. De repente, ela ouve a voz do Kurt e acha que tá tendo alucinações, porque o garoto parece tentar decidir com alguém onde eles vão cavar. Contudo, um buraco é aberto no chão após o garoto conseguir escavar com sucesso a 9ª direção, que ele tinha mencionado como possível rota de saída. Ele toma um susto quando vê Marlefis naquela situação, assim como a mulher fica pasma ao perceber a presença da 3ª princesa Licelotte, o que faz ela pensar que Kurt já sabe que ela estava envolvida no plano de execução da princesa, e Kurt deve ter trazido Licelotte para convencer a maga a parar com isso. Lice pergunta se Kurt conhece essa moça, e ele conta que é uma irmã integrante do grupo ao qual ele é muito grato. Marlefis corrige que é uma ex-irmã, porque foi expulsa da igreja Polan pelo bispo Tristan. Então Kurt mostra que não fazia ideia do envolvimento da mulher na perseguição à princesa. Pelo contrário, ele acha que Marlefis começou a rabiscar por aí para descontar a raiva por ter sido expulsa da igreja, como o bom e velho rabisque. Mesmo que pelos motivos errados, Licelotte fica feliz ao ver o moleque preocupado com seu bem-estar, e a ex-sacerdotisa entende cada vez menos o que diabos está acontecendo por ali. Kurt pergunta onde está Yulisha, e Marlefis imagina que é aquela aventureira que viu na projeção mágica do Lorde Demônio, então conta que eles estão no andar de cima. Imediatamente, Kurt anuncia que vai atrás da amiga, mas Lice pede para ir no lugar dele, enquanto o garoto deve ficar e limpar os rabiscos embaixo da Marlefis, porque a princesa vai ficar bem com a espada que ela ganhou. Sendo assim, mesmo diante do argumento nem um pouco convincente, Licelotte conseguiu convencer o cara a partir sozinha dentro daquela masmorra obscura, sendo que ela é o principal alvo de toda essa guerra. Afinal de contas, Kurt não faz ideia do que tá acontecendo e acha que só veio para fazer faxina, uma vez que Yuli tinha dito que viria só para limpar o local. Por sua vez, Marlefis pode até estar perto da morte, mas tem certeza de que tá numa situação melhor do que a daquela princesa. Seja como for, Kurt Hawkins se prepara para realizar uma de suas especialidades, a faxina. A mulher se pergunta que tipo de trouxa é esse cara por achar que pode apagar um círculo mágico com um esfregão, mas acontece que ele faz justamente isso, como se o círculo fosse um amontoado de sujeira. Um andar acima, após algumas tentativas, Yuli e Raid notam que o demônio desviou de um dos ataques deles, então presumem que ele não se regenerou por algum motivo. Yulisha prepara um cristal mágico para ver o que acontece, mas o monstro impede que ela use o item ao conseguir jogar ele no chão. A partir de agora, ele sabe que não pode mais ficar de brincadeira nessa luta. No meio disso, brota na cena ninguém menos do que a princesa Licelotte, dando um oi para Yulisha como se as duas tivessem marcado de se encontrarem no shopping. Sem perder um segundo sequer, o demônio lança um projétil mágico que crava no peito da garota, e Yuli nada pôde fazer para impedir isso. Quando ela cai no chão, o demônio solta a maior gargalhada até então, porque finalmente seu pacto tá completo. Entretanto, o corpo da Alice desaparece ao se transformar em borboletas rosas
luminosas, ao passo que a verdadeira princesa surge novamente por trás dos presentes. O diabo fecha a cara por ter sido enganado por um simples truque de ilusão, ainda que o cheiro e o calor da cópia fossem perfeitamente iguais aos da humana original. Lise explica que isso se deve à sua espada da confusão, criada pelo seu ateliê Meister, a borboleta. O demônio atinge novamente seu alvo, mas da mesma forma que antes, era apenas uma réplica que se desfaz instantaneamente. Outro Licelote aparece em frente à pedra mágica que Ulisha acabou soltando, então quebra o item para eliminar de vez o Lorde Demônio. Ao ouvir o grito do Lorde Demônio no andar de baixo, Marlefis imagina que ele se foi, e com ele todas as suas invocações. De fato, onde quer que os humanos estivessem lutando, em todos os frontes ao redor das ruínas, os monstros trazidos pelo Lorde das Trevas desapareceram subitamente. Ao ver isso, Ophelia avisa telepaticamente a Mimiko que a missão foi um sucesso. Apesar da contribuição da princesa para a vitória, Yuri dá um esporro nela por ter saído do ateliê. Lise confessa que não conseguiu ficar de braços cruzados sem fazer nada enquanto todo mundo lutava até a morte por ela. Dito isso, Ulisha pensa melhor e lembra que foi a coitada da garota que salvou todo mundo. Da mesma forma, o general Alraid se curva perante sua alteza e garante que nenhum deles estaria vivo se não fosse pela ajuda dela. Por sua vez, a monarca pede que os dois sejam menos humildes, porque as feridas deles indicam quão árdua foi essa batalha. Portanto, é ela quem agradece por eles protegerem a cidade e sua princesa, tanto que vai oferecer uma recompensa aos aliados. Sendo assim, Alraid não recusa uma birita para dividir com seus soldados. Depois de ser salva, Marlef sente com ainda mais força o roncar do seu estômago esfomeado, e mesmo que o círculo mágico tenha desaparecido, a maldição sobre ela se mantém, então ela acha que vai morrer de fome. Kurt dá um pouco de comida para a ex-companheira, e ainda que ela ache que pode vomitar por conta da maldição, não recusa o último bolinho de arroz do garoto antes de bater as botas. O sabor era maravilhoso e a religiosa acredita estar no paraíso por um instante, tanto que nem sente vontade de vomitar. Afinal de contas, a comida purificou sua maldição, e isso faz a senhorita perceber que o preso de dragão flamejante só chegou onde chegou por conta da culinária fora do comum desse garoto. Vendo que nunca reconheceu o valor do garoto, ela chora e pede perdão, e Kurt acha que ela tá pedindo desculpas por ter rabiscado a construção inteira. Nesse momento, Ulisha chega ao lado de Licelote, assim como os Phantoms chegam para prender o terrível rabiscador que vem causando tanta confusão, no caso Marlefis. Kurt promete levar o pão de uva que ela tanto gosta na cadeia e espera que ela se arrependa dos seus crimes. A mulher, que achava que o garoto iria defender ela, voltou a odiar o moleque enquanto era carregada para longe. Enquanto Velhice e Kurt conversando inocentemente sobre como eles estão, a aventureira-chefe Ulisha mal pode acreditar que foi salva por esses dois. Enfim, ela dá o braço para Kurt, assim como faz Licelote, para que eles possam retornar. O garoto sente uma enorme felicidade por ter amigos com quem pode voltar para um lar que pode chamar de seu. De volta à cidade, os combatentes recebem um glorioso banquete como celebração pela vitória. Kurt acha que esse povo tá comendo forçadamente, porque estão engolindo cada alimento sem dó. Com sua mentalidade diferenciada e inocente, ele questiona se deveria preparar refeições diferentes, mas Alraid conta que o pivete entendeu errado. A questão é que tudo tá tão bom que eles não conseguem parar de comer. Por falar no general, Lise finalmente apresenta ao Kurt seu fiel oficial Alraid Kukosa, e o garoto fica pasmo com isso, porque achava que esse cara era apenas o encarregado daquela obra da muralha a qual ele participou. Alraid pergunta o que Kurt achou da cidade, e ele gostou muito de como todos são gentis por ali, e dos vegetais deliciosos. Aliás, ele imagina que muito disso se deva ao fato do general fazer um bom governo por ali, porém Generic chega para explanar que Alraid é muito ruim em administração. Alraid dá uma cotovelada na boca do estômago do vice e confessa que o Margrave Tycone ajuda a cobrir suas deficiências. Em meio a isso, fogos de artifício são soltos pelo céu e encantam os guerreiros. Kurt conta que preparou os fogos pessoalmente, achando que todos iam gostar. Curiosamente, Alraid e Generic notam que suas feridas acabam de ser curadas, e Kurt conta que isso é comum quando comemos bem. Os oficiais respondem que isso tá longe de ser comum, e o garoto não faz ideia de onde esses caras querem chegar com esse papo. Enquanto isso, aprisionada por correntes gigantescas e um círculo mágico, uma garota observa a chegada do Margrave Tycone e recebe ele, chamando o homem pelo nome. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!